Fala galera do clã, tranquilo como grilo? Então pessoal, a galera tá louca aí com o rumor de um certo objeto não identificado que se aproxima do sistema solar. A única coisa que o pessoal sabe é que ele é muito grande e que ele pode ser um cometa. Mas já tem gente aí especulando que ele pode ser uma nave espacial, por exemplo, ou até um drone, né, que venha espionar o nosso sistema solar. Agora, em julho de 2025, os astrônomos detectaram algo diferente no espaço, um viajante vindo de muito, mas muito longe. Será que é um destroyer imperial? Será uma nave romulana ou um cometa Halley? Galera, o bagulho tá louco, viu? Que o pessoal tá em polvorosa, todo mundo especulando, um querendo saber mais do que o outro. O negócio é que é um objeto muito grande, em torno de 20 quilômetros. Então, é para deixar qualquer nave do Império para trás, né? Então, bora tentar entender o que tá rolando aí nesse espaço gigante lá fora. O meu nome é Creu Mauro e bem-vindos a mais um Mundo Louco. Fechou, galera? Roda o VT. Roda a vinheta. O VT é antigo pra caralho. Descoberto aí pelo telescópio Atlas lá no Chile, aquele frio lascado, ele se move a uma velocidade incrível. E ele não está preso ao Sol, ou seja, ele é de outro sistema solar, né? Objetos que estão capturados pelo Sol, porque o Sol ele emite, né, um campo magnético, né? E o tamanho dele atrai os objetos, é física. Você vai ter que voltar lá na primeiro ano, oitava, sei lá. Então é tudo questão de física, né? Então todos os objetos que circundam o Sol não tem como escapar da sua atração gravitacional. Então quando tem um objeto que vem de outra região do espaço, aí ele é comumente chamado de objeto interestelar, porque ele está fora do Sol. Lá no começo, quando detectaram ele pela primeira vez, ele tinha um nome estranho, parecia senha de Wi-Fi, né? Era A11PL3E. Depois, né, mudaram para C/2025N1 Atlas. E aí, finalmente, alguém colocou 3I/Atlas. Mas por que esses nomes estranhos que só os cientistas conseguem entender? Vamos lá explicar isso aí, certo? O 3, ele significa que ele é o terceiro objeto a entrar no nosso sistema solar, certo? Vindo de outra região, tá? A letra I, vocês vão rir na minha cara, mas é interestelar, que é fora do nosso sistema solar. E Atlas é o observatório que achou a criança, ou o cometa, ou a nave, sei lá, né? Vamos descobrir isso aí. Com uma trajetória hiperbólica, ele vai passar pelo ponto mais próximo do Sol, o periélio, em 29 de outubro de 2025. Pertinho agora, hein? A cerca de 206 milhões de quilômetros. E da Terra? Bom, ele ficará ainda mais longe. Um total de 270 milhões de quilômetros. Putz, é longe pra caramba. Mas em unidades astronômicas isso é muito, mas muito perto, tá? Sem risco algum para o planeta, certo? Em medidas astronômicas ele vai passar raspando no planeta, mas para poder raspar aqui ainda vai um queijo ou uma rapadura, tá? Então pode ficar sossegado que não vai acontecer nada, a menos que ele seja uma nave, né? E aí as coisas podem acontecer, mas nem tudo é consenso. Certo? O astrônomo de Harvard, Avi Loeb, ele levantou aí, certo, uma hipótese meio ousada. E se o 3I/Atlas não for apenas um cometa? E se ele for uma sonda alienígena ou mesmo uma nave? Certo? Tem um vídeo dele aqui falando sobre esse assunto. Vamos dar uma escutada aí pra gente ver. Or given all the anomalies that I mentioned. And of course, you know, the fun thing of doing science is that it's work in progress. It's a learning experience. The more data we get,
the better assessment we will have as to the nature of this object. The rank will either sink to 0, where we will figure out it must be a comet, or will rise all the way to 10, in which case the stock market may crash. Voltando ainda sobre o Avi Loeb, né? Ele ainda questiona sobre esse objeto. E se ele for uma nave alienígena e possivelmente hostil? Devido à sua trajetória precisa, brilho atípico e alta velocidade, ou seja, ela vem de fora do nosso sistema solar, ela tem uma trajetória que ela está se ajustando nessa trajetória, então isso causa certos questionamentos, né? E o objeto emite luz própria, o que é diferente de um cometa, por exemplo, que é uma bola de gelo, né? E que ele, quando vai chegando próximo ao Sol, aquele gelo ele começa a derreter por causa da temperatura em volta ali do Sol, né? Que pega todo quase o sistema solar ali, né? Então aquele cometa ele começa a derreter e vai se formando ali uma cauda em torno do cometa. Então quanto mais próximo do Sol, maior é aquela cauda. Pois é, e essa teoria surgiu justamente por causa disso, porque o brilho principal parece estar à frente do objeto e não atrás. Atrás do cometa teria que ter uma cauda ali e não uma luz na frente, como se fosse um veículo que tivesse com o farol ligado. E os equipamentos, né, de detecção não registrou nenhuma emissão de gás, nada. Então surgiu a teoria que ele possa ser aí uma nave ou uma sonda. Então isso cria na mente de todos, né, que estão envolvidos, que são curiosos, né, várias teorias. Agora a NASA, ela fala que não tem nenhuma evidência tecnológica alienígena, que é apenas um cometa interestelar fascinante, mas que é natural. Opa, tudo bem? Olha, nós amamos produzir o Mundo Louco pra você. Então dá uma moralzinha pra gente, tá ok? Deixa o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações para receber as novidades aqui do Mundo Louco. Bora? Enquanto isso, a internet explode de teorias, né? Físicos especializados, físicos amadores, não, porque ele segue a trajetória fulana por causa disso, por causa daquilo, mas a gente não sabe realmente o que está acontecendo. Então, os teóricos de conspiração intergalácticos, a trajetória e mobilidade do objeto, que não é pequeno, ele está em torno de 20 quilômetros, né? Isso mesmo, 20 quilômetros. A coisa pode ser uma nave, mas pode ser também apenas uma rocha. Vamos ter que esperar para ver isso. Segundo o professor Dr. John Brandenburg, no seu perfil do X, ele diz que o 3I/Atlas não é um cometa. Cometas são bolas de neve sujas, de gelo e poeira de silicato, geralmente dominadas por gelo de água, mas também por gelos mais voláteis, como o CO2, que vaporizam além de Júpiter. Além de Júpiter? Porque quando ele passa essa distância, ele começa a sofrer o efeito do Sol, tanto na sua gravidade quanto o calor, certo? O 2I Borisov exibiu essa cabeleira. Já o Oumuamua, não. Aliás, clica aqui nesse link que eu tenho um vídeo que a gente produziu na época do Oumuamua. Bom, galera, o Dr. John Brandenburg, né? Eu quero que vocês fiquem bem atentos a esse senhor. Ele simplesmente é uma das maiores mentes, certo, da atualidade na área de física de plasma, energia de fusão, propulsão espacial avançada e cientista sênior do projeto Kepler. Então, as especulações mundo afora, elas correm soltas mesmo, né? Cada um explica de um jeito ou põe mais lenha na fogueira. E pelo que o Dr. John Brandenburg disse, né? Eu notei uma certa desconfiança
que ele teve a respeito desse objeto. Então, né, não são pessoas burras que estão falando isso, né? Então, vamos esperar para ver essas teorias conspiratórias se vão acontecer. E você, o que acha que pode ser esse meteoro? Ou é uma nave alienígena? Um Star Trek? Sei lá. Comenta aqui, certo? Fala com a gente, bora discutir esse assunto. Vamos colocar a mente para trabalhar e a curiosidade também, porque isso é um campo muito fértil. Tá certo, galera? Então eu quero agradecer novamente os senhores. Curtam e compartilhem os nossos vídeos. Beleza? Senta o dedo aí sem dó. Gente, o meu muito obrigado novamente e conhecimento no que demais. Fechou? Fechou?